Olá, YouTube Spec, meus espectadores. Eu vou fazer hoje um vídeo que é justamente fazendo com a pessoa o que ela costuma fazer com os outros. Então a vítima é quem? Serafa, Daniel Serafim. Então vamos lá, vamos começar. Trata-se de um vídeo que ele fez sobre o Conde, sei lá se é Lepux, Lepex, que se fala, que é, não sei de onde que ele é conde, mas... Então vamos lá. Vamos começar aqui com o nosso amigo Daniel Serafim. Fala aí, galera, é o seguinte, eu tenho um grande amigo meu que ele é maçom, tá? Ele não sei em que hierarquia ele se encontra, mas eu sei que ele já foi mestre de uma loja. E Primeiro, mestre na maçonaria tem 4 tipos de mestre. Então isso pode estar nos graus bem abaixo. Ele vai falar mais tarde que o amigo dele é grau 14 do rito escocês. Mas quanto a ser mestre na maçonaria, nos graus baixos tem 4 tipos de mestre. Não vou me aprofundar nisso, mas só para vocês verem o quanto ele entende de maçonaria. eu pedi para ele assistir um vídeo do Conde chamado Tolices Históricas Loucas do Tio Louco, tá? Eu falei, cara, dá uma olhada Tio louco mesmo, porque aquele conde lá que é conde sei lá do que é bem maluco da cabeça. nesse vídeo, tá? Avalia, porque você é um maçom e ele fala sobre maçonaria a partir do 4 minutos e 30 segundos. Ele fala sobre maçonaria. E aí eu falei, cara, dá uma olhada nisso, porque eu não sou um especialista em maçonaria e eu achei que tem uma... Aliás, ele não é especialista em nada, ele quer saber de tudo, tudo ele refuta, ele critica, tudo ele dá o pitacozinho dele, critica todo mundo, mas especialista mesmo ele não é em nada. Porque o cara que é especialista em tudo, ele não é especialista em bosta nenhuma. um monte de coisas para eu abordar com o pessoal que me assiste. Mas eu queria o seu ponto de vista porque você é maçom. E você pode me dizer aonde que o Conde está certo Tá certo, né? Se ele vai falar sobre maçonaria, ele tem que pedir ajuda para um maçom, não para um gerente de loja, um piloto de avião. Então, e aonde que o Conde está errado. Porque a proposta aqui é essa. aliás, fazer uma piadinha, vai pedir ajuda sobre maçonaria para um padre capuchinho, para um pai de santo. Né? É criticar como conteúdo, mesmo que eu não faça refutação, como eu já cansei de falar. Não faça refutação. Ele nem sabe o que ele faz. Porque na verdade ele falou fazer um negócio com conteúdo. Se você vai criticar um vídeo, você não precisa ter conteúdo, você precisa ter informação sobre aquilo que você vai criticar. Porque o conteúdo dele em si já é uma crítica e já é uma refutação. Ele fala que ele não faz refutação. Como que não faz refutação? Então ele não sabe o que significa a palavra refutar. A palavra refutar é rejeitar aquilo que... rejeitar outra coisa, rejeitar algo que alguém fez. Se ele está criticando um vídeo, contrariando aquilo que a pessoa falou, criticando e corrigindo a pessoa, é que ele rejeita o que a pessoa falou, porque ele não gostou do modo como a pessoa apresentou aquilo. Então ele já está refutando. Então eu não sei, eu acho que eu vou ler aqui para vocês o que o cara me respondeu. Ele acha que ele vai ler. Eu acho que ele devia achar se ele vai entender, porque ler, se ele não soubesse ler, ele não ia ler. A pessoa só lê quando é um analfabeta, né? Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Bom, ele tem razão sobre a questão de guardar o conhecimento. Realmente foram os mosteiros que guardaram o conhecimento mais antigo, geralmente transformado ao seu bel prazer para adequá-lo à crença cristã. A exemplo, como te dissera, muitos eventos cristãos foram movidos de suas respectivas datas para suplantar uma data dita herege das culturas antigas. Já se sabe que Cristo não nasceu em dezembro, mas sim bem antes. Se não... Isso daí o filósofo Mário Cortella tá cansado de
de falar nos programas que entrevistam ele sobre Natal, sobre natividade. Isso daí não é um assunto novo. Me engano, em setembro. Eu acho que você se enganou. Acho que foi em abril. Mas Tá vendo? Ele acha que o amigo dele maçom se enganou, porque ele sabe tudo. Ele pede ajuda do maçom e sabe mais que o cara. tudo bem. A data de 25 de dezembro coincidia com uma das datas do solstício de inverno. Tem essa relação. Entre os Tem essa relação, quer dizer, ele não quer admitir que ele tá errado, que o amigo dele tava certo. Então ele falou que tem essa relação. Porque ele acabou de corrigir o cara, né? romanos, os festivais de solstício e equinócio eram muitíssimo importantes. O período marcava a Saturnália em homenagem ao deus Saturno. Mas voltando, a maçonaria descobriu o conhecimento antigo como era na sua realidade, e não modificada pela igreja, pois os maçons antigos pesquisaram, uma vez que visualizaram muita incoerência, a exemplo do que falei acima. Essa data de 25 de dezembro era tão importante para as religiões pré-cristãs que, diga-se, Stone Age está construído de forma a estarem orientados para o pôr do sol, do solstício de inverno e do nascer do sol no solstício de verão. Beleza. Primeira loja, quanto à maçonaria. A criação da grande loja na Inglaterra foi criada em 1717, com a junção de 5 lojas na cervejaria The Goose and Creedon, o Ganso e a Grelha, que tinha uma loja com o mesmo nome. Essa informação nem é muito precisa, né? Nem os maçons em programas de televisão como no National Geographic, que já falou de maçonaria, e ninguém ao certo sabe o início certo da maçonaria. Nem se realmente ela é mais antiga, se ela é dessa data. Isso é uma informação meio... Sabe, uma informação que não dá para se afirmar totalmente. É uma coisa que está meia... Como é que eu vou falar? Envolta em mistério. E o amigo dele é do rito inglês. Essa maçonaria formada em 1700 na Inglaterra era rito escocês. O The Crown, a coroa, a The Apple, a macieira, que é maçã, mas pode ser macieira, e a Copásio, copo grande, além de uma outra chamada The Hammer and the Grapes, né? Todas as lojas já existiam, obviamente muito antes da criação da grande loja na Inglaterra. As anotações mais antigas datam de 1670, mais ou menos, mas tinham lojas bem anterior a isso. E não eram lojas somente de maçons operativos, mas já... Ninguém sabe disso aí, ninguém tem uma informação correta. Existem inclusive maçons que chegam a dizer que o próprio rei Salomão já era maçom. E claro que é uma informação assim, meio mirabolante, né? Mas existe até essa lebre que a maçonaria seja anterior ao cristianismo. Existe essa lebre. Claro que os maçons refutam, agora eu vou usar a palavra que ele disse que não estava fazendo, os maçons refutam isso, eles rejeitam essa informação, porque seguiam pela informação mais correta, que é a da criação da maçonaria no século XVI. Mas existe esse mito que a maçonaria vem desde a antiguidade. Existe o mito. Tinham maçons especulativos. Maçons operativos são os maçons que realmente trabalham com a construção. Maçons operativos são os maçons que realmente trabalham com a construção. Maçom é uma palavra que em francês quer dizer pedreiro. Maçons operativos, porque na Idade Média, quando se formou a maçonaria, ela foi formada exatamente por homens da construção. Que no caso, maçom quer dizer pedreiro, mas eram os engenheiros da época, que na época não tinha engenheiro, o engenheiro era o pedreiro. As pessoas que eram responsáveis pelas obras e pelos segredos operativos dessas obras. Todo o segredo de construção era guardado pelos maçons. E esse era o maçom operativo que ele quer dizer. O maçom em francês é pedreiro. Tá? Os maçons especulativos, que são
os eruditos, esses aí entraram depois na maçonaria. Com o tempo foi sendo aceito outros tipos de profissionais na maçonaria. Que ele não esclarece bem aí. Especulativos são os que especulam sobre ideias e ideais, etc. Maçons não têm nada a ver com religião. Especulativos que ele está dizendo são os teóricos, quando começaram os maçons que eram responsáveis pelas construções medievais, começaram a aceitar na maçonaria outras profissões, outros profissionais, outros tipos até no caso artistas, e aí que a maçonaria foi se abrindo para outros tipos para outros ramos profissionais, porque até então era uma sociedade desses homens envolvidos com a construção de igrejas da Idade Média, os pedreiros mesmo. Maçonaria não tem nada a ver com religião. Muitas pessoas têm só um besta que pensa que maçonaria tem a ver com religião, né? O idiota do conde, e ele ainda vai refutar isso aí porque ele também, de certo, tinha alguma dúvida, porque maçonaria nunca teve a ver com religião. Maçonaria é uma filosofia. Eu inclusive tive comentando esse vídeo dele e explicando para ele que a religião que mais condiz com maçom, isso não quer dizer que não tem maçom evangélico, bandista, católico, mas para a filosofia da maçonaria, a religião que tem a ver com o maçom seria o espiritismo kardecista. Teria mais a ver com a filosofia da maçonaria, para o maçom ter como religião. Aí eu só fiz esse comentário e ele já... Não tem nada a ver, porque tem maçom bandista, eu sei disso. Essa ideia errônea sobre a mesma. Ela é apenas um local onde pessoas com ideais específicos, com vontade de fazer a sociedade melhorar, se juntam. Respondendo uma galera aí que fala o contrário. Uma galera aí que fala o contrário. Quem fala ao contrário, o que são? São os evangélicos, os próprios católicos no Brasil, porque ao contrário, nos Estados Unidos os católicos são maçons. Aqui no Brasil também tem católico maçom, tem evangélico maçom, mas eles, por isso é uma grande mentira essas igrejas evangélicas. Aí lá na igreja evangélica o cara fala que o maçom é satanista para assustar os fiéis. Porque toda a religião ela se fundamenta em cima do medo e da superstição das pessoas. Então, por isso que tem esse mito de que maçonaria é uma religião, que é satanismo, mas isso é coisa justamente dos pastores evangélicos, dos padres que querem assustar, porque assustar os fiéis traz eles para a igreja e faz com que eles paguem mais dízimo, né, para se livrar dos pecados. Estudam sobre todos os assuntos, entre eles, claro, a religião, mas não só a religião católica, todas as religiões. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maçonaria é altamente católica. Para ser um cavaleiro templário nos Estados Unidos, obrigatoriamente... Aí é que está a grande contradição desse vídeo dele. Eles vão falar mais pra frente que a maçonaria foi perseguida pela Igreja Católica na Idade Média, e realmente existe informações sobre isso, mas que contradição, né? Nos Estados Unidos, a maioria dos maçons, porque é rito inglês, é católico. Eu acho que também não é bem correta essa informação que ele está dando aí, mas é meio contraditório, né? Tem que ser cristão. Se for judeu, muçulmano ou outra religião qualquer, não será feito cavaleiro templário. Já é outra informação meio babaca essa dele. O que a maçonaria exige é que você creia em Deus. Creia em Deus, creia num Criador. Você tenha fé em Deus, não seja ateu. Para você ser maçom, necessariamente precisa não ser ateu. Não ser ateu. Agora, sobre essa questão de não ser muçulmano, não ser... essas outras coisas que ele falou aí que não estão muito... Isso eu não posso afirmar nada também porque eu estou desinformado, mas eu acho que não condiz muito essa afirmação dele aí não, tá? Não condiz não. Talvez lá nos Estados Unidos, né? Por causa do negócio do terrorismo e tudo.
Porém, o correto, a maçonaria apenas exige que você Aí, ó. acredite em algum Deus, ou seja, tenha uma fé. Se é algum deus em alguma fé, pode ser um deus hinduísta, pode ser um deus muçulmano, até porque se você for ver as origens do Corão e da Torá, as duas têm a mesma origem. Na verdade, o deus Alá, que os extremistas interpretam o Corão daquela maneira para sair matando todo mundo, é o mesmo Deus Jeová das escrituras católicas. É o mesmo Deus. Até porque quem deu origem ao povo árabe, isso pelas escrituras bíblicas, quem deu origem ao povo árabe e ao povo judeu foi Abraão. Os dois eram filhos de Abraão. Isaac, Ismael, um negócio assim. Acho que é Abraão. Em alguma força criadora que pode ser Deus católico. Em maçonaria não se discute religião, salvo sob o aspecto intelectivo. Ponto, não entendi. Como muitos que desconhecem, acham que a maçonaria estuda cabalismo, até estuda a cabala, mas sobre o aspecto filosófico. Olha como ele se contradiz. Acham que a maçonaria estuda cabalismo, até estuda a cabala. Porra, se estuda cabala, estuda cabalismo. Cabalismo é o estudo da cabala, caralho. Lamentavelmente, esses idiotas não sabem nada sobre maçonaria. Só os idiotas não sabem nada sobre maçonaria. Ele tá sabendo tudo. Ele se contradiz e tá sabendo tudo. Maçonaria não tem raiva nenhuma de cristianismo. Ela respeita toda e qualquer crença. Se estuda, isso sim, as raízes da religião, que é outra coisa. As raízes da religião. Tudo que tá no início da religião, inclusive as religiões pré-pagãs, ou seja, tudo que é ocultismo tem presente na maçonaria. Isso ele vai negar mais pra frente. Ele vai negar, inclusive ele me refutou no comentário que eu fiz. Não tem simbolismo de ocultismo na maçonaria. O que mais tem é simbolismo de ocultismo e simbolismo religioso na maçonaria. Mas ele não sabe. Como a incoerência das datas ou a prática da aculturação prática romana, onde os romanos chegavam, impunham sua cultura e, consequentemente, sua religião, matando a outra cultura dos povos conquistados. Assim era mais fácil conquistar. Tá, isso aí eu também sei, mas é para vocês saberem. Ah, tá, ele também sabe. Essa prática foi herdada pela cristandade. Invade o povo e rala peito na cultura dele e impõe a nossa cultura. Ô, cristianismo do bom, é do mal. Ele não se contenta em ser ateu. E é por isso que ele arrumou uma guerra imensa com o Nando Moura. Ele não se contenta em ser ateu. Do mesmo jeito que o Nando Moura quer impor para as pessoas serem cristãos e quer impor na base da força as ideias dele, ele também, ele quer jogar todo mundo contra a Igreja Católica. Cara, o que interessa no mundo é que as pessoas sejam boas, sigam os ensinamentos de Cristo, porque os ensinamentos de Cristo não são ruins, nunca foram ruins. Se o cara seja sendo ateu ou sendo cristão, os ensinamentos de Cristo são magníficos. O próprio filósofo Mário Cortella, que eu gosto muito de citar ele, fala, cara, o que mais importa na vida de Cristo são os ensinamentos de Cristo. Porque não tem nada de ruim neles, é um ensinamento, não vou nem dizer moral, porque moralidade fica meio... O que é moral? Mas ético. Dentro da ética, os ensinamentos de Cristo é a coisa mais ética que tem nesse mundo. Inclusive quando ele fala que os dois principais mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Para quem é ateu, esqueça então o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, mas ame ao próximo como a ti mesmo, porque você tem que fazer para as pessoas aquilo que você gostaria que fizessem para você. Você tem que agir com as pessoas assim como você gostaria que as pessoas agissem com você. Pô, o cara é católico, por isso você não vai... Eu garanto que ele tem amigo católico e os amigos dele vão ficar putos porque ele fica... Igreja católica. Porra, meu. Deixa os caras lá, os caras vão na igreja. Tá certo, tem um monte de hipocrisia na igreja católica. Também tem na igreja evangélica. Também tem dentro
da maçonaria, que não é religião, e também tem dentro da Umbanda e qualquer religião, e qualquer não religião, e qualquer empresa, na vida do ser humano, existe hipocrisia 24 horas por dia. Vai resolver alguma coisa ficar atacando a Igreja Católica? Não vai. Assim como não vai resolver ficar atacando a igreja evangélica, assim como não vai resolver os evangélicos ficar atacando os umbandistas. Essas coisas não resolvem. O que resolve é cada ser humano, como indivíduo, amar o seu próximo como gostaria de ser amado. Simples assim. Não. Mais fé não discutimos. Cada um tem a fé que quiser. Eu discuto, brother. Você é meu amigo, mas eu discuto. Tu discute pra caralho de fé, né, cara? Tu é ateu e quer que todo mundo seja ateu. Assim como o Nando Moura é católico, quer que todo mundo seja católico. Sabe? O YouTube tá virando um palanque. Todo mundo sobe num tijolinho, faz um vídeo e quer dar discurso. Apesar de eu saber a sua. Meia dúzia de intelectuaizinhos, talvez tipo, aí ele dá, é porque o cara fala sobre os intelectuaizinhos, né, no vídeo dele. Aí o meu amigo, os intelectuaizinhos, né, que tá colocando, pô, ele tá, talvez sejam esses intelectuaizinhos que são da maçonaria: George Washington, Mozart, Napoleão Bonaparte, o Frederico II da Prússia, Voltaire, Gautier, Walt Disney, Alexandre Dumas, Rui Barbosa, Kant, Henry Ford, André Citroën, Allan Kardec. Allan Kardec? Nem eu sabia disso. Pois é, ele não sabia que Allan Kardec era maçom. Que incrível isso, né? Na verdade, ele não sabe que Dom Pedro I era maçom, Dom Pedro II era maçom, Duque de Caxias era maçom. A Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul acabou porque Duque de Caxias subiu lá e fez um acordo com Bento Gonçalves, porque os dois eram maçons. Quer dizer, a maçonaria acabou com a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. A maçonaria deve ter apaziguado a Guerra Civil nos Estados Unidos. Na verdade, o que a maçonaria mais influi na vida da gente é politicamente. As pessoas ficam lá, porque estão fazendo satanismo na maçonaria, matando criancinha, não estão fazendo nada disso. Eles estão indo lá decidir a sua vida aqui fora. Porque a maioria dos políticos hoje em dia são maçom. Toda aquela grande parte daquela cambada de sem vergonha que está lá no PMDB é maçom. A grande parte da cúpula do PSDB é maçom, tá? E todos eles são safados, porque eles, como oposição, podiam ter evitado do Lula e da Dilma ter feito tudo isso que fez no país. Então hoje estão querendo, agora entrei na política para aproveitar essa deixa e falar, todo mundo hoje está querendo acabar com o PT e tirar o PT, e eu concordo com isso, porque o PT acabou com o país, só que estão querendo aproveitar isso para manchar a esquerda. Só que ninguém lembra que foi a direita a grande culpada de estar acontecendo isso que está acontecendo, porque eles deixaram chegar no ponto que chegou, porque para eles era interessante, porque se você for analisar, muitos deles estão envolvidos lá na Lava Jato e na sujeira da Petrobras. O próprio Cunha tá sujo até o topo da cabeça enfiado em merda. A direita tá toda envolvida. E agora, e por que eles querem acabar com isso já? Assim, ó, de imediato, antes que vá mais merda pro ventilador, porque vai começar a aparecer mais nomes envolvidos na Lava Jato e na sujeira da Petrobras, porque a direita tá toda atolada nisso junto com o PT. Mas é mais fácil eles usar tudo que tá acontecendo para manchar a esquerda, porque agora surgiu uma onda de vamos acabar com os comunistas. Alexandre Fleming, Oscar Wilde, ele mandou uma lista de cara. Brasileiros notáveis temos também Rui Barbosa, Luiz Gonzaga, ele vai falar. Nóbrega, Luiz Alves de Lima e Silva, Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mancini, José Bonifácio, Visconde do Rio Branco, Gonçalves Leto, Lauro Sodré, Antônio Carlos de Andrada, entre outros. Continuemos. Ou seja, ele não falou de Dom Pedro I, Dom Pedro II, Duque de Caxias. Tá certo também, se vai citar a lista inteira, vai um vídeo só para se for listar todos os maçons, todas as pessoas conhecidas que a gente conhece que são maçons atuais e ao longo da história, tem que fazer um vídeo só para fazer a lista da maçonaria, e acho capaz de dar um vídeo de 1 hora. Gente, o maluco escreveu muita coisa. Ao contrário do que ele fala e da historinha que ele conta, ele está falando sobre o Conde,
A base que hoje... Conde de quê? Para você ser conde, marquês, duque, você tem que ou herdar um título ou comprar. Aquele cara ali não deve ter dinheiro para comprar um título de conde. Se herdou, eu queria saber qual foi o conde que teve a miséria de ter um filho que nem aquele. Porque aquele cara, Deus que me perdoe. Eu não gosto de fazer esse tipo de avaliação, mas o conde é um retardado. Quem assiste aquele canal do conde é só pra ouvir besteira. Porque o cara mistura um monte de assunto, fala um monte de merda e não tem nada a ver. E esse cara aí ainda perde tempo, né? O nosso amigo, ele vai sair aqui no vídeo, do meu lado aqui. Perde tempo falando disso. Hoje conhecemos como universidade foi criada pela maçonaria, de acordo com os preceitos maçônicos. Todos são iguais e qualquer um que queira alcançar o conhecimento e demonstre realmente esforços em alcançá-lo será beneficiado com o conhecimento. Na realidade, foi a igreja, na chamada Era das Trevas, que escondeu todo o conhecimento nos mosteiros. Aliás, ele vai citar um negócio que ele já falou no começo do vídeo. Todo mundo sabe que a igreja católica na Idade das Trevas, na Idade Média, reteu todo o conhecimento, se não destruiu muito conhecimento também. Isso é muito bem retratado no filme O Nome da Rosa. É um puta filme O Nome da Rosa, o livro também é um puta de um livro. É incrível aquele filme, o Nome da Rosa, incrível, deve ser assistido esse filme, mas o maçom pra provar o que tá dizendo precisa citar o livro, o livro ou filme O Nome da Rosa. Esse maçom aí tá meio... bom. Os livros ditos pagãos eram transcritos, modificando a história ou os ensinamentos para encaixar com a igreja ou a filosofia cristã. Ou seja, os livros eram modificados pela igreja para encaixar ao bel prazer dela. A maçonaria... Não. A igreja não fez isso. Só você que está contando essa novidade para nós agora. Foi perseguida pela igreja justamente porque questionou essa prática. Entendia que o conhecimento deveria ser passado tal como ele era, pois senão parte da própria evolução da humanidade se veria comprometida. Os rituais da maçonaria não são esotéricos, como ele disse. Não são esotéricos, está cheio de simbolismo religioso e ocultismo. Esse cidadão, ele tá como é que é? Afirmando o que o amigo dele disse, só que ele não tá pondo na cabeça que o cara tem certas coisas que o cara tem que negar e não pode falar porque são os segredos da maçonaria. Como que você vai afirmar que é verdade um negócio que é segredo na maçonaria? Um maçom que revelar segredo, ele pode ser morto. Eu falo, tô cagando. Não tem absolutamente nada a ver com religião, tá, Conde? Esquece isso. O cara não sabe de absolutamente... Não tem a ver com religião, mas existem rituais na maçonaria que seguem simbologias religiosas e de ocultismo. Tanto que é difícil, aliás, difícil não é aceito pessoa com deficiência na maçonaria, porque a pessoa não vai conseguir executar os rituais maçônicos, por exemplo, se ela for cadeirante ou perneta. Nada da maçonaria. Está repetindo para algum Beato Salu. Valeu. Da vida falou sem conhecer. Se lembra? Não, isso aqui eu não posso falar não, porque isso aqui é da minha vida, não posso falar não. É da sua vida, você não pode falar, babaca. É a mesma coisa, o cara não sabe de absolutamente nada. Não é nenhuma elite secreta. Nunca foi. Guardada nos monastérios e alterada, sem que um exemplo disso hoje em dia leia-se Paulo Coelho. Não, isso daí é uma piada, né? É o Roto falando descosido. Ele não entende nada de maçonaria. Tá falando que o amigo dele disse pra ele que se o amigo dele quiser, alterar a realidade pra falar pra ele, vai fazer, porque o maçom não pode falar os segredos da maçonaria. Então o amigo vai falar pra ele aquilo que ele pode falar.
não aquilo que ele quer ouvir. E ele vai afirmar isso como regra porque ele não sabe nada, tá usando as afirmações do amigo dele. E essas palhaçadas que o Conde fala, pelo amor de Deus, é um Beato Salu mesmo. Puta de um Beato Salu. Do caralho. Ainda mais, nossa. Do Conde eu nem vou criticar o Conde, porque eu não perderia tempo com um cara que nem o Conde. Ele fazia exatamente isso. Pega todas as histórias de culturas e cristianaliza tudo. Imagina um anjo da cultura chinesa. Até existe uns loucos. Isso é a maior besteira que ele falou. Imagina um anjo na cultura chinesa. Só para informar um pouquinho o senhor, seu vulgo Serafa. Anjo, na antiguidade, a palavra que deu origem à palavra anjo na antiguidade, ela é uma palavra que ela tinha o mesmo significado de demônio. Era uma palavra que o sinônimo dela era o mesmo de demônio. Aliás, a palavra que deu origem à palavra demônio ou anjo é a mesma palavra. Eram as mesmas palavras na antiguidade, ou seja, um ser que não era nem Deus nem homem. Claro, em cada cultura, com cada linguagem diferente, vai ter uma palavra com significado diferente, assim como é difícil às vezes você fazer uma tradução de português para inglês. Mas o que é um demônio se não é um anjo caído? Só para simplificar, né? Já que você gosta muito de igreja, o que é um demônio se não é um anjo caído? E em todas as culturas, inclusive a chinesa e a japonesa e a tailandesa, todas as culturas, a hinduísta, as orientais, acho que a budista não, porque eles não acreditam, dependendo do budismo, não acreditam em Deus como... acreditam em Deus como como universo, não tem... A hinduísta tem mais. Todas elas têm demônios. Se tem demônios, tem lugar para anjo, né? Que dizem que remontam os egípcios como existem loucos para qualquer segmento. Mas isso não possui fundamento histórico, a origem da maçonaria. O que ocorre é que... Não existe, é o que eu falei no começo do vídeo, não existe fundamento histórico. O que a maçonaria fundamenta como início histórico da maçonaria foi no século XVI, com a fundação na Inglaterra daquela grande loja de rito escocês. Porém, existem mitos. O Conde estava falando desses mitos. Existem mitos de que o próprio rei Salomão era maçom. Eu já ouvi da boca de gente que é envolvida, que tem parentes na maçonaria e que não quis seguir a maçonaria, mas aí são as pessoas que mais abrem a boca para falar, são aquelas que têm parentes na maçonaria, mas não seguiram a filosofia maçônica, que falou que grau 33 só Jesus Cristo e o rei Salomão. Eu só tô citando o que o cara falou, não tô afirmando isso. Antes que ele comece a falar que eu sou outro conde, né? Entendeu? Então existe um mito de que a maçonaria venha desde a antiguidade. O mito sempre existiu. É um mito. Os egípcios desenvolveram as antigas técnicas de construção e a matemática foi desenvolvida pelos egípcios, assim como várias outras artes, como a astronomia que chamavam de astrologia na época. Também sabemos disso, né, pessoas? Sabemos, né? Até aí, nada demais. Afinal, era uma das culturas mais avançadas da antiguidade. Daí dizer que maçonaria descende dos mistérios do Egito é um pouco demais para esse conde. Assim, os egípcios... É aquilo que eu tava falando, não pode se afirmar isso, mas que existe um mito que fala que é um mito. Por isso, mito é uma coisa que não é verdadeira, que são lendas, né? Para explicar, porque senão daqui a pouco ele tá falando que eu tô afirmando mesmo que o Conde afirmou. Vou repetir de novo, existe um mito de que o rei Salomão era maçom. Talvez até porque a maçonaria use muito do conhecimento das chaves de Salomão, né? Que o senhor não sabe, né? O senhor não sabe e pediu ajuda pro seu amigo, e o seu amigo não vai afirmar isso, é claro. Senão daqui a pouco ele é expulso da maçonaria por começar a revelar coisa demais. Os egípcios guardavam seus segredos, sim.
Afinal, seus conhecimentos também eram usados na guerra. E quem gostaria de dar as especificações de suas técnicas de desenvolvimento armamentista para os inimigos? Ninguém, né? Muito do conhecimento dos próprios judeus. Conhecimentos armamentistas para. É claro. Imagina agora a Rússia, os Estados Unidos e a China trocando informação de armamento. Foram adquiridos baseados em seu cativeiro com os egípcios. Para quem não sabe, os judeus foram um povo escravo dos egípcios, né? Tandandã, tandandã. Como é que é a musiquinha do plantão da Rede Globo? Ele acabou de dar uma super plantão urgente, vai dar uma super informação. Os judeus foram... os judeus foram escravos no Egito. Eu não sabia. Não há dúvida de que parte das construções do Templo de Salomão se basearam nas técnicas desenvolvidas pelos egípcios. Mas isso não significa que a maçonaria descenda daí. E forçar a barra... Olha aí, ó. Olha o que ele acabou de falar. As técnicas de construção do Templo de Salomão foram baseadas nas construções egípcias, nas técnicas de construções das construções egípcias. Isso não quer dizer que a maçonaria descenda do Egito. Mas aí o que ele fez? Ele acabou de fazer aquela ligação que eu falei de Salomão com a maçonaria. Isso é um mito que existe. Até porque a maçonaria usa várias simbologias que tem a ver com as chaves de Salomão, com a clave de Salomão. Que é o verdadeiro grimório ocultista o verdadeiro grimório de ocultismo da história é as chaves de Salomão. E poucos têm acesso à escritura real. Acho que talvez se a maçonaria tiver, é a única que tem. É um pouco demais. Aliás, vou interromper aqui de novo, que eu estava falando e cliquei aqui. Se alguém tivesse em poder esse verdadeiro grimório de ocultismo, que é a chave de Salomão, o verdadeiro mesmo, a escritura original, deve ser a maçonaria. Porque o que tem para vender por aí é tudo falsificação. Tem características templárias? Sim. Parte da ritualística praticada pelos templários foi absorvida pela maçonaria. Não em sua totalidade, mas isso é mais complicado de explicar num vídeo pequeno. Ele já está pressupondo que eu estou fazendo um vídeo. Ele pediu ajuda pro amigo dele para refutar o vídeo do Conde. Como que o amigo dele não ia pressupor que ele ia fazer um vídeo só se fosse imbecil? Quer dizer, ele não está lembrando disso. Dizer que descende dos templários também não é correto, mas tem conhecimento advindo dos templários, sim. Que projeto de poder esse cara está confundindo maçonaria com teoria dos Illuminati. Não, isso justamente é outro mito que existe, são mitos conspiratórios. Como o Conde do Caralho lá gosta de falar sobre conspiração, ele misturou isso aí, porque é um mito que isso existe. Existe um mito de que a maçonaria prepara os primeiros degraus para a sociedade Illuminati. Não vou afirmar nada aqui, não tenho conhecimento disso, entendeu? É um mito. Tá vendo, Conde? Esse maluco, ele é maçom. Agora me diz, ele tá rindo, ele vai rir também da mitologia grega? É mito. Mitos existem. E ele é de alta patente na maçonaria. Ele já viajou o mundo inteiro. Alta patente. Agora o que ele falou? Que a maçonaria é uma instituição militar. Ela tem patente, porque patente é para militar, né? Sargento, tenente, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, segundo tenente, subtenente, segundo tenente. Aliás, começa com cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, tenente, subtenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, brigadeiro e coronel, se eu não me engano. E general só vai, e depois general, e marechal só vai ter na guerra. Agora tem patente a maçonaria. Pensei que era grau.
Eu na minha ignorância, pensava que era graus, agora é patente. Sendo pago para poder dar palestra de maçonaria, cara. Ai, ai, ai. Mania de colocar tudo. Sendo pago para dar palestra. Agora os maçons estão dando palestra de maçonaria. Não, as coisas não são mais feitas nas lojas maçônicas e a pessoa não vai procurar a maçonaria porque pelo rito escocês você bate 3 vezes na porta, você procura e encontrará. Não, agora o cara vai numa palestra lá e deve ter ficha de inscrição. O cara se inscrever para ser maçom agora. Deve ter, conseguia ter até curso vestibular para maçom. O cara falando palestra de maçonaria. Bom, deve ser palestra para outros maçons, né? Ele tinha que ter explicado isso. Num saco só. Bota batista, evangélico, adventista, cristão, protestante, tudo no mesmo saco. Esse cara é louco. Então, não mistura maçons com templário com Illuminati. São completamente diferentes. Egito era grego e cristão? What the fuck? O cara fumou um baseado. Essa daí foi pesada. Grego e cristão. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu. Tem uma Bíblia aqui, ó. Até vou parar pra mostrar aqui, ó. Eu leio tanto que tá empoeirada. Empoeirada. Bíblia de Jerusalém. Ela é traduzida direto do hebraico para o português, mas antigamente as escrituras vinham traduzidas de outras línguas que foram impressas e vinham do grego. Vou repetir de novo o que eu tinha falado, porque eu estava sem o microfone, eu estou achando que não pegou o som. A minha Bíblia é a Bíblia de Jerusalém, ela é traduzida direto do hebraico para o português. Bíblia católica. Os árabes prejudicam o catolicismo porque trouxeram uma cultura rica em navegação, tecnologia de construção, astronomia, entre outras coisas que os cristãos não tinham nem a menor ideia, o menor conhecimento. Cadê? Me perdi. Não tinham nem ideia de como fazer. As grandes navegações só foram possíveis por causa do conhecimento árabe das construções navais trazidas pelos templários. Se não fosse isso, demoraria muito tempo mais para desenvolver as grandes navegações. Só lembrando, os monges copistas, vide Nome da Rosa, a alteração das obras antigas. Eu nunca vi um cara que está refutando um vídeo de besteira que o Conde... porque aquele vídeo do Conde é só besteirada. Um vídeo com um monte de besteira que nem o vídeo do Conde, o cara está refutando. Ele diz que não tá refutando, mas tá. Ele está criticando, está refutando. O vídeo do Conde... Porque, de novo, falar a palavra refutar quer dizer que você está rejeitando o vídeo do Conde. Isso você está rejeitando. Está dizendo que o Conde está errado, você está rejeitando. Então você está refutando. O cara está criticando o vídeo do Conde, que é só besteirada. E aí ele usa como exemplo o filme O Nome da Rosa. Ele não tinha nenhuma outra fonte mais intelectual do que o filme. É um puta filme, mas o Nome da Rosa, quer dizer, ele também está se baseando num filme que é uma ficção. Assim, considerando que o berço da humanidade cultural é o Oriente Médio e que a Europa foi colonizada principalmente com a migração dos celtas que vieram do Oriente Médio, fácil dizer que veio da cultura antiga que ele fala. É a tal da teoria dos 3 pilares lá que todo mundo comenta. Outra coisa, os cristãos não criaram cultura antiga, pelo que ele fala. Dá a entender que a cultura antiga foi criada pelos cristãos. Isso é outra bosta. Pilares. Isso é outra bosta. Outra bosta, né? Quer dizer, o cristianismo é anterior à história. Não é a história que é anterior ao cristianismo. Não é nada disso. Basta lembrar que da famosa Biblioteca de Alexandria, que para aportar no porto de Alexandria, o capitão era obrigado a trazer alguma obra para a mesma. Isso é história. O cara, esse maluco aqui, ele tem uma biblioteca sobre o Templário, ele é viciado nesses assuntos de maçonaria, é maçom já há não sei quantos anos. Ou entregar seus livros para serem copiados. Assim, nem isso os cristãos inventaram. Copiaram e de uma forma medíocre, pois, por não entenderem a cultura antiga, cristianizavam
tudo, todas as passagens míticas, antigas, etc. Quando ele fala que o conhecimento científico árabe foi obstaculizado, o cristianismo foi a maior lavagem cerebral que foi feita na humanidade. A Idade Média, então, sim, foi o ápice disso aí. Desde que surgiu o cristianismo e que os romanos, porque os culpados, na verdade, não são os cristãos, os culpados são os romanos que instituíram, porque quando ele fala de cristianismo, ele tá se referindo aos cristãos, mas na verdade os culpados de terem feito o cristianismo se tornar um mecanismo de lavagem cerebral, ocultação de conhecimento, foram os romanos. Os romanos, quando instituíram a Igreja Católica, eles absorveram a religião cristã para usar ela como mecanismo e fazer toda a merda que foi feita ao longo da história pela Igreja Católica. Que foi uma maneira dos romanos se manterem de pé, né? Foi absorver o cristianismo. Senão eles teriam sido derrubados e... Aí sim, talvez nós tivéssemos uma religião cristã como era no início, quando Jesus pregava. Também não estou aqui para defender religião, só estou falando que há de se falar que a religião cristã se tornou o que se tornou, esse mecanismo de lavagem cerebral, de destruição de informação por todo o longo da história, quando foi absorvida pelos romanos e se formou a Igreja Católica Apostólica Romana. O grande problema não é o cristianismo, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Tem que se ver que cristãos também são os evangélicos, protestantes, sei lá. Todo mundo que crê em Cristo, inclusive os kardecistas, que tem como grande mestre do espiritismo. O Allan Kardec era só um codificador, tem como grande mestre do espiritismo Jesus Cristo. Você pode ver que não são só os católicos que são cristãos. Se eu desconheço a palavra. Com a Você religião muçulmana, você desconhece muita coisa. ele está certo. Realmente os muçulmanos radicais destruíram muito da cultura desenvolvida pelos árabes. Não foram os monges. Destruíram e destroem até hoje, porque o próprio Corão teve origem junto com a Torá. Se você analisar que a cultura árabe começou junto com a hebraica, o próprio Corão teve origem no quê? No início, tanto que Jesus no Corão é um profeta. Não vou complicar muito, falar. A verdade é a seguinte: Deus é o mesmo para cristãos e para árabes. A interpretação das escrituras deles e as escrituras são diferentes. Os eruditos, mas sim os druidas. Todos os cientistas que desenvolviam alguma coisa fora da igreja era considerado como um bruxo ou herege e queimado. Sim, a igreja monopolizava o conhecimento. Com o tempo, abriu suas portas, pois vários povos saíram do jugo católico justo por isso. Maçonaria matou milhões de pessoas. Ele está perguntando. Nossa, esse cara fala um monte de bobagem. Esse cara não sabe nada de história. Compara a queda da Bastilha com o totalitarismo feito pela maçonaria. É loucura isso. A igreja não foi hostilizada. Isso é besteira pra caralho. A igreja dominava. Conde Richelieu, o próprio rei, vide as obras de Alexandre Dumas. Não, Conde não é Richelieu. Conde é o Lopex. Lopô, sei lá como é que pronuncia, porque lá é pra ser uma palavra em francês, né? Conde d'Alcu. Os Três Mosqueteiros. Maçonaria fez um estrago. Foi justamente o contrário. Ele está confundindo muita coisa. A maçonaria deu um golpe. Se a maçonaria não fez estrago, com certeza não fez o estrago que a Igreja Católica fez. Mas que a maçonaria até hoje influencia na política, ela já vem influenciando, de certo, desde quando foi criada, né? Porque o grande objetivo da maçonaria, o que é? É controlar o governo dos países.
Por exemplo, como eu já falei, a maioria dos políticos no Brasil é maçom, a maioria dos políticos nos Estados Unidos é maçom. Eles estão dentro da política e eles se reúnem nas lojas justamente para isso, é para decidir a vida da gente aqui fora. Enquanto os trouxas ficam achando que eles estão matando criancinha lá, eles estão decidindo a sua vida aqui fora. Então toda essa merda que está acontecendo no Brasil agora é culpa de quem? É culpa da direita e e a maçonaria também tem grande culpa nisso aí, porque a maçonaria tá dentro da oposição, dentro da situação, e a maçonaria simplesmente deixou acontecer o que está acontecendo no Brasil hoje. Golpe de Estado contra a monarquia e criou um caos. E daí por diante criou essa confusão. Esse cara é sério? Inclusive, falando de política, a maçonaria, agora interrompi ele para falar, está dividida. Tem maçons que estão apoiando a direita agora, e tem maçons que ainda apoiam o governo do PT. Tem maçons que apoiam o governo do PT. Adorei. Ele é completamente louco, cara, completamente surtado. Cara, eu conheço maçons mexicanos, não tem nada a ver com guerra civil mexicana. Me dou. Pois é, aí é que tá a grande merda. Eu acabei de falar no começo do vídeo. Pode não ter nada a ver, mas que a maçonaria sempre teve influência em grandes acontecimentos históricos, sempre teve. E como eu falei, a Guerra dos Farrapos, ela acabou da seguinte forma: Duque de Caxias desceu, na verdade, até o Rio Grande do Sul, subiu, sei lá, foi de São Paulo até o Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro até lá, não sei exatamente, eu não vou entrar em detalhes, mas foi até o Rio Grande do Sul, se encontrou com Bento Gonçalves e fizeram um acordo para acabar a Guerra dos Farrapos. Aí tem trocentos motivos que deram pro término da Revolução Farroupilha. Mas uma coisa fique bem marcada aí: Bento Gonçalves era maçom, e Duque de Caxias era maçom, e Dom Pedro I era maçom. Ou seja, a maçonaria teve grande influência no término da Guerra dos Farrapos, da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. E deve ter tido grande influência para apaziguar a Guerra Civil Americana, e pode ter tido também para apaziguar a Revolução Mexicana. Claro que não para... Não sei se o que você está falando aí, se é para... não teve nada a ver com a Revolução Mexicana, pode não ter tido nada a ver para iniciar a Revolução, mas sempre quando há guerra, a maçonaria tem grande influência para apaziguar esses acontecimentos. Com eles, falar isso com eles eles vão ficar possessos. Esse cara é um amigo nosso que a gente zoa com um cérebro de titica de galinha. Nem vou comentar mais, cara. Estou ficando enojado de tanta asneira e besteira que eu vi no vídeo. Grande abraço. Conde, beijinho no ombro, cara. Tchau. Telespec, se vocês gostaram, eu peço que vocês dê joinha, se inscrevam no canal para continuar recebendo meus vídeos, e compartilhem. Para quem descobrir da onde veio isso, eu vou dar uma pista aí para ver se vocês pegam no streamer. Se vocês descobrirem da onde veio isso, eu vou fazer um sorteio e vocês vão ganhar. Aliás, não vão ganhar nada, não vão ganhar bosta nenhuma. Mas para quem descobrir e puder falar da onde veio isso, eu posso até estar comentando o nome da pessoa no canal. E é isso aí, é só uma charadinha aí no final. Valeu.